Paz do Senhor, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sempre me apresentando, né? Me chamo Keila, para quem não me conhece, sou de Campos do Goytacazes, estados do Rio de Janeiro, e sinto com uma imensa alegria, né, de poder estar trazendo sempre um devocional para mim e para vocês, né, para os nossos dias. Então hoje Deus me alertou sobre o domínio da língua, né? A palavra que está lá em Tiago, capítulo 3, e a gente vai aprender um pouquinho sobre o domínio da nossa língua, né? A palavra fala que é um membro tão pequenininho, né, mas tem o poder de incendiar toda uma floresta. Isso quer dizer que faz um estrago, né, dependendo das palavras que saem da nossa boca, né, usando a nossa língua, a gente pode fazer um estrago muito grande na vida de alguém, né? Através de nós, sem vigilância, né? Então a gente vai estar lendo em Tiago, capítulo 3, verso 9, 10 e 11. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A gente entende aqui, né, que o apóstolo Tiago, ele vem alertando os irmãos a dominarem suas línguas, né? A dominar o que? As palavras, a frear a nossa boca, né, quando for necessário. Muitas vezes a gente fala palavras que machuca os outros, né? Às vezes até sem maldade, né? Às vezes a gente está num momento de ira, sei lá, um momento que a gente não está um dia bom, né? E a gente se depara com alguma situação que a gente não consegue se controlar, e na hora do nervosismo, na hora daquela agitação ali, a gente muitas vezes lança palavras, né? Mas a palavra aqui nos instrui que nós precisamos até mesmo refrear a nossa boca, né? Nossa língua precisa ser dominada, nós que podemos dominá-la, né? Não é ela dominar a gente. A palavra tem uma força muito grande, né? Mães, cuidado aí com as palavras que vocês falam aos seus filhos, né? Cuidado com as palavras que você lança sobre eles, os pais, irmãos. Nós devemos estar em vigilância o tempo todo, né? Porque a palavra nos diz que o inimigo fica ao nosso derredor. Então ele escuta o que nós proferimos dos nossos lábios, né? E muitas vezes, né, a gente ouve uma mãe chamar o filho de várias palavras aí, né? Vou dar um exemplo, me perdoa pela palavra, mas é uma das que são mais faladas, seu sem vergonha, preguiçoso. Querendo ou não, você está lançando sobre ele uma maldição, né? Sua porca, isso e aquilo. A gente precisa estar vigilância, a gente precisa estar tomando cuidado com o que a gente fala, né? Porque a palavra tem um poder muito grande. E no mundo espiritual isso já vira um laço, né? E você profere hoje essa palavra, aí amanhã seu filho está adolescente, está um jovem, está te dando trabalho porque você mesmo lançou sobre ele, né, essa maldição. Então a gente precisa estar observando isso, né? Observando o que sai da nossa boca. Aqui a palavra vem e fala assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então o que nós aprendemos é que por vezes a gente vai lá, né? Tá ali bendizendo ao Senhor, tá adorando a Deus, né? Cristão, não cristão, independente, né, do credo, que é para aquele que crê em Deus, que vai falar, bendiz ao Senhor, daqui a pouco sai dali, daquele momento que estava bendizendo ao Senhor, começa a falar mal de alguém, ou então entra as palavras maldizentes, né? Começa ali a lançar palavras contra outra pessoa, e a pessoa é a semelhança de Deus. Todos nós somos criaturas da semelhança de Deus. Então como pode isso? A gente bendizer a Deus
e no mesmo dia ainda no mesmo dia, a gente tem a infelicidade de emprestar os nossos lábios, né, a nossa língua, para proferir palavras contrárias ao nosso irmão, que é semelhança de Deus. Então Deus não aceita essa nossa adoração, né? Porque foi uma coisa de momento. Deus não vai aceitar, porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos, né? Então a gente precisa ter vigilância. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Você vai lá e abençoa, né, uma pessoa, abençoa com palavras mesmo. Tchau, filho, Deus abençoe. Tchau, até amanhã, Deus abençoe, fica na paz. Acabou de sair dali daquela presença, daquela pessoa, você vai lá e lança maldição. Ah, que desgraçado, precisa passar fome mesmo. Ah, não trabalha, isso, aquilo. Fala palavras que lançam maldição sobre a vida de outra pessoa, né? E vem falando aqui, meus irmãos, não pode ser assim. Nós não podemos ser assim, nós precisamos todos os dias estar aprendendo, né? A gente não pode ficar emprestando os nossos lábios para o diabo usar. Nós precisamos estar em vigilância, nós precisamos ter o cuidado, né, de agradar ao Senhor. Não é fazer nada pela metade, não é agradar pela metade. A gente precisa ser um sacrifício vivo diante do Senhor, né, no altar do Senhor, e ser um altar de adoração. Nossa vida precisa ser um altar de adoração, né? Então a gente não tem como adorar e maldizer. Então a gente precisa estar em vigilância. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Não pode sair. Ou é doce ou é amarga. Ou é bênção ou é maldição, né? Ou a pessoa abençoa ou a pessoa amaldiçoa. Meus irmãos, pode uma figueira, produzir azeitonas ou uma videira figos? Não pode. A videira vai produzir as uvas, né? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nós podemos aprender que cada fonte vai produzir aquilo que ela tem. Tem uma passagem aqui que fala, que no momento eu não tenho lembrança, mas que fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Por vezes a gente vai falando do Senhor, mas chega um determinado tempo a gente está tão cheio de outras coisas que a nossa boca vai começar a falar aquilo. E a gente vai começar a proferir palavras contrárias à vida dos outros. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, que nós possamos estar dominando a nossa língua, que ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Cuidado com as palavras que nós lançamos contra a vida das pessoas, dos filhos, dos irmãos, né, dos próprios pais. Cuidado, porque existe a lei da semeadura, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Assim também é uma palavra lançada. Talvez você lança hoje uma palavra de maldição sobre o teu filho, e até mesmo sem vigilância mesmo, né? Sem até mesmo não ser do coração. Saiu da boca, mas saiu da boca para fora, né? Lá no mundo espiritual, Satanás é como se ele tivesse agarrado e prendido naquela alma que você lançou a palavra. Então, em nome de Jesus, possamos estar vigilantes. Então, em nome de Jesus, como eu sempre peço a vocês, compartilhe esse vídeo com alguém, para que chegue ao conhecimento das pessoas, né? O conhecimento da palavra. Se inscreva no canal, aperte o sininho aí para você receber as notificações. É sempre um prazer estar, né, trazendo um devocional para compartilhar com vocês. Evangelize alguém. Como eu sempre termino, Jesus está às portas. Nós precisamos agarrar as oportunidades hoje, tá bom? Deus abençoe sua vida. E se quiser um pedido de oração também, deixa lá nos comentários. Vai ser um prazer estar orando pela sua vida, pela sua família. Tá bom? Fica na paz. Deus abençoe em nome de Jesus.